Olá! O pacote anticrime, elaborado pelo ministro Sérgio Moro, modifica uma série de leis, endurece as normas para as organizações criminosas e propõe formas de agilizar e até mesmo de evitar processos judiciais. Antes de chegar à Câmara, a proposta começou a ser debatida por juristas e profissionais da área de segurança. A polêmica já é grande. O Expressão Nacional de hoje trata de 2 pontos que dividem opiniões: a ampliação do conceito de legítima defesa para policiais e a novidade do plea bargain. Para debater esses temas, eu recebo a defensora pública Lucelena, coordenadora de política criminal da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, o deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB, também de São Paulo, e o vice-presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Luciano Leiro. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por ter aceito nosso convite para debater esse tema. É claro que a gente gostaria de debater todo o pacote do ministro Sérgio Moro, mas seria impossível, né? Levaríamos dias. Então a gente escolheu esses 2 pontos que parece que são pontos bastante polêmicos. E eu gostaria de começar ouvindo o delegado da Polícia Federal, Luciano Leiro. Delegado, a proposta do ministro Moro em relação à legítima defesa de policiais, ela prevê a redução de pena e até mesmo a não punição de policiais que, em 2 situações, conflito armado ou na iminência de um conflito, agirem de forma excessiva se motivados por medo, surpresa ou violenta emoção. É o que diz a proposta. O senhor vê realmente como necessária essa modificação legal? Bom, Estela, primeiro eu quero agradecer, mandar um abraço aqui para os telespectadores, agradecer a presença de todos aqui, essas nobres e ilustres presenças aqui, que nos abrilhantam essa participação. E eu vejo com muito otimismo, primeiro no aspecto geral, o pacote do ministro Moro, o pacote anticrime. Ele dá uma sinalização, né, no sentido de que é preciso fazer alguma coisa. Esse que eu acho que é um primeiro ponto. É preciso que realmente nós tenhamos um ponto de partida. E foram colocadas essas que com certeza não são as únicas medidas que nós temos que ter. Mas sobre o ponto específico da legítima defesa, eu acho que é uma sinalização de que é preciso ver a polícia de uma outra forma. Hoje, quando nós temos um policial num confronto armado com um bandido e o policial morre, o que nós temos policial, na imprensa, policial morre. Mas quando num confronto um bandido acaba morrendo, tem-se policial mata. Então, o que nós vemos hoje é uma inversão de valores, em que o policial, ele parece que é sempre o culpado, e quando, na verdade, muitas vezes, só se fala da quantidade de policiais, de bandidos que acabam morrendo, mas não se fala a quantidade de policiais que morrem todos os dias. Bandidos e, eventualmente, inocentes. Sim, também, claro, né? claro. Ocorre que nós vivemos hoje num sistema de guerra. Um fuzil que se tem na mão, só se tem em guerra. Então, é preciso que a gente tenha, é claro que nós temos que apurar todo aquele excesso. E eu acho que o pacote, ele não isenta, em hipótese alguma, ele não dá essa liberdade, como se é colocado, de matar para o policial. Na verdade, ela não mudou a legislação no que tange à legítima defesa. Ela apenas delimitou, explicitou melhor o que já existe hoje de legítima defesa. Porque nesses casos aí, entendo eu, né, o professor Luiz Flávio Gomes é um jurisconsulto muito maior aqui, mas eu entendo que a própria legislação hoje já prevê essa possibilidade de isentar, né, o crime, de não ocorrer o crime em razão de tudo isso que é colocado na lei. Apenas ela delimitou. Eu acho que é uma sinalização, na meu ver, é mais uma sinalização de que é preciso ver de outra forma o policial. O policial, ele dá a sua vida e hoje nem a aposentadoria mais ele passa a ter. Esse é outro programa. É isso aí. Deputado Luiz Flávio Gomes, PSB de São Paulo. O delegado tocou em 2 pontos que eu queria exatamente ouvi-lo. Uma é a questão da doutrina e outra parece que já existe jurisprudência também em relação a esse assunto. Então, na sua opinião, isso tem que estar positivado na legislação? É importante? O que isso ajuda?
Prazer imenso, destaco todos os meus colegas aqui, companheiros de jornada, doutora Lúcia Helena, nosso coronel Tadeu, colega de parlamento, deputado, e Luciano, delegado, vice-presidente da Associação dos Delegados. É o seguinte, duas coisas aí nós temos que trabalhar. Uma coisa é o excesso. O excesso está lá no artigo 23, isso é uma coisa. Que então diz a proposta do Moro. O excesso por medo, por susto, por violenta emoção, vai absolver. Isso é uma coisa. A outra coisa é a legítima defesa, que como explicou o doutor Luciano, a lei nova que o Moro quis foi sinalizar. O verbo é muito bom. Sinalizar que o policial que matar em legítima defesa tem que ser absolvido. Tranquilo. Não precisa do texto. Na verdade, hoje o policial já é absolvido. E tem que ser absolvido tanto o policial quanto qualquer um de nós que matar alguém em legítima defesa. Então, a parte segunda do Moro, ela é desnecessária. Nós não precisamos. Vai dar margem para muita polêmica interpretativa. Agora, na parte do excesso, a norma do Moro é boa. Então, nós temos que agora só explicitar uma coisa. Tem dois tipos de excesso em direito penal. Há o excesso intensivo e o excesso extensivo. No excesso intensivo, você já começa em excesso desde o princípio que você atua. Por exemplo, um menino lá, um garoto, um senhor, está furtando uma laranja de uma quitanda. O dono da quitanda passa fogo nele e mata. Houve excesso. Porque ele podia ter agido em legítima defesa do patrimônio, pode, mas não precisa dar um tiro por causa de uma laranja. Houve excesso desde o princípio, excesso intensivo. Aí não tem legítima defesa, você matou, isso é um homicídio. 2, quando o excesso é extensivo, você começa bem, está proporcional direitinho. Caso Ana Hickman. O cunhado dela deu um tiro no agressor armado que iria matá-la. Então ele deu um tiro e perfeito, é isso mesmo, tinha que reagir neste nível de tiro, porque o cara estava armado, ia matar um ser humano. Bom, aí depois que o cara foi atingido, já acabou então a agressão, não tem mais agressão. Ele ainda foi lá e deu mais 2, 3 tiros. Este excesso é extensivo. Aí você pode pensar em medo, susto, etc. e absolver. Então, o que falta no projeto do Moro é um esclarecimento técnico. Qual é o excesso a que se refere essa parte? Isso precisa esclarecer. Está oculto. 2, no que toca à legítima defesa, falando do policial, é desnecessário, porque hoje já absolvemos todo policial que mata em legítima defesa. Agora, é possível a lei entrar nesse nível de detalhe e dizer que tipo de excesso? Pois é, ou entra no detalhe, Maristela, ou é melhor que não fale nada, como está hoje já. O que fica na discricionariedade do juiz. Já está hoje, os jurados hoje votam. Eu fui juiz antes de ser deputado, eu fui juiz 15 anos, eu fui promotor 3 anos. Como juiz eu fiquei 5 anos no júri em São Paulo. Tranquilo, sempre aplicamos a norma direitinho. Os jurados entendem quando o juiz explica. Então já absolvimos os casos de legítima defesa. Então, agora, se quer regulamentar, então vamos explicitar. Aí é muito técnico, eu sei que o tema é muito técnico, mas já que o Moro entrou no tema, nós vamos ter que dar essa contribuição para o projeto do Moro, de explicitar o que é o quê. Senão vira uma bagunça e vai tirar aí a boa aplicação da lei, como vem sendo bem aplicada no momento. Deputado Coronel Tadeu, PSL de São Paulo, o delegado Luciano Leiro comentou que quando num conflito morre um cidadão é morto pela polícia. A polícia mata o cidadão. E quando morre o policial morre. De fato, morrem muitos policiais nos conflitos, no dia a dia do Brasil. Mas a Anistia Internacional mostra também que a polícia do Brasil é, se não a que mais mata, uma das que mais mata no planeta. A minha pergunta é, em que medida esse tipo de proposição contribui para melhorar esse quadro? Se é que contribui para melhorar esse quadro. Bom, olá Maristela, Lúcia, meu colega Luiz Flávio Gomes e o doutor Luciano Leiro.
doutor Luciano fez uma abordagem interessante sobre a imprensa e praticamente o Flávio completou o raciocínio. A imprensa realmente, por vezes, ela distorce alguns casos, ou vários casos, ou por até não dizer quase todos os casos, quase a totalidade, onde envolve um confronto entre policiais e marginais. Sobre esse aspecto do projeto, quando trata da legítima defesa, e para o povo entender de uma forma bem simples o que significa isso, eu trabalhei na rua durante vários anos, né, e acompanhei não só algumas ocorrências, como principalmente os julgamentos. E, como diz o velho ditado, cada cabeça nós temos uma sentença. Não existe uma padronização dos nossos magistrados nesse tipo de abordagem. Com um determinado juiz poderíamos ter um tipo de julgamento e com outro juiz uma outra sentença diferente da primeira e às vezes casos muito parecidos. E na prática o que a gente via? O policial na rua tinha que torcer para o bandido ser ruim de tiro. Por quê? Toda vez que nós víamos um marginal com uma arma na mão, né, categoricamente falando para não ir para a legítima defesa putativa, que é uma outra modalidade, mas categoricamente falando, eu estou vendo um marginal na mão, eu já rezava para Deus para aquele cara ser ruim de tiro, porque se eu atirasse primeiro, eu seria condenado e às vezes por excesso. Com esse instituto que o ministro Sérgio Moro está querendo implantar no Código Penal, no artigo 25 agora, ele está protegendo essa possibilidade de qualquer pré-julgamento, né, numa situação de processo, de sentença, onde o policial não precisa mais torcer por o bandido ser ruim de tiro, ou seja, ele pode atirar, eu não preciso mais tomar o primeiro tiro. O policial também numa situação muito a cavalheiro de, já que ele não pode ser condenado, ou provavelmente não vai ser condenado, de ele agir com excesso? Falando doutrinariamente, nós temos o instituto da iminência da grave ameaça. Quando você vê um marginal com um fuzil na mão, ele não está vendendo bala no farol. Ele está assaltando de verdade. É isso que ele vai fazer. Então, portanto, a violência, a iminência dessa violência, ela já está estampada. Eu não preciso mais ficar pensando o que é que eu vou fazer. Eu espero ele tomar posição de tiro, coisa parecida. Na prática, falando bem na prática mesmo, para não discutir, né, os meandros da doutrina, né, e muito menos a jurisprudência, porque cada hora nós vamos ter uma decisão diferente. Mas na prática, eu falei, eu não preciso mais pensar. Ele está num farol, com uma arma na mão, né, andando em direção a um veículo ou ao meu veículo, e nós não estamos nem falando só de policiais, né, nós temos a questão de relógios lá no estado de São Paulo, nos faróis, nas grandes avenidas, onde existe o olheiro para olhar onde é que está o Rolex, né, e no outro farol já é dada a fita para o outro bandido, que armado ele vem. Agora, a hora que ele encontrar um atirador, ficou mais fácil para o atirador. Porque se eu estou vendo ele armado, eu sei o que ele vai pegar, o meu Rolex. Não vai pegar. Agora, é uma situação de risco, iminente mesmo, porque se eu quiser enfrentar aquele marginal, eu corro o risco de morrer com o tiro dele. Por que eu não posso dar o tiro primeiro? Agora eu posso. Né? Explicando bem, de uma forma bem simples mesmo. Vamos ver a Lucilena. Lucilena, eu gostaria de ouvir em relação a esse ponto, e eu queria saber se... Uma das críticas que se diz é que essa mudança igualaria agentes de segurança, que são pessoas treinadas para agir, inclusive em situações de medo, surpresa, enfim, situações que estão descritas no projeto do ministro Moro, com um cidadão comum. Queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Sim. Agradeço a oportunidade, Maristela, a oportunidade pela TV Câmara. Quero cumprimentar a todos. É uma honra muito grande para a Associação Nacional dos Defensores, a qual estou representando neste momento, estar aqui. Mas... Maristela, eu quero dizer o seguinte, o projeto, como um todo, só um pequeno introito, ele traz, ao ver da Defensoria Pública, violações a diversos princípios constitucionais. Bom, claro que ele tem o seu ponto positivo, que é acender a chama, acender a luz de que precisamos discutir segurança pública. Isso é inegável para todos nós, é inegável para a população, não dá para fechar os olhos para isso. Mas algumas coisas, alguns pontos são muito caros
para nós, né? E o risco é muito grande. Nós temos a previsão na lei do Instituto da Legítima Defesa. Quando o projeto traz para dentro da nossa legislação expressões medo, surpresa, ele traz uma carga subjetiva muito grande e muito perigosa. Nós precisamos amadurecer, chegar num contraponto disso. Mais do que isso, Maristela, a lei fala repelir agressão atual, injusta ou iminente. Só que o projeto, ele usa a expressão previne a agressão. Ao usar essa expressão, ele aumenta o leque da legítima defesa. Previne injusta e iminente agressão. Previne injusta e iminente agressão, previne agressão ou risco de agressão. Então, ele aumenta o leque, trazendo uma linha muito fina, muito perigosa, que pode sair muito cara às pessoas mais vulneráveis, né? Claro, não desconhecemos, policiais estão morrendo, sim, sem dúvida, mas a polícia precisa ser melhor preparada. Nós temos que tentar estudar um contraponto de preparar melhor os nossos policiais para que preste a segurança efetiva à nossa sociedade, para que nós nos sintamos seguros. Isso eu complementaria dizendo que o policial ele é muito maltratado. Eu fui delegado, né? Eu fui delegado lá em São Paulo. Tem que ser melhor aparelhado. Muito maltratado. Você vai para as ruas frequentemente, e pior é PM, pior é PM. O civil nem tanto, mas também é mal aparelhado. E não dão estrutura nenhuma. Policial, você às vezes sem colete, porque o Estado não está dando colete para o policial. Então, é mais importante para preservar a vida dos policiais, é mais importante uma série de medidas administrativas do Executivo para proteger a vida dele, porque um por dia está morrendo, um por dia no Brasil. E a polícia mata 5.100, matou 5.100 em 2018. Mas é muito policial morto. E é muita gente também sendo morta. E o contexto em que o caro colega deputado, o Coronel Tadeu, colocou, o bandido armado está se aproximando, não tem conversa. Meu caro, bandido armado aproximando. Isso, não é, para isso, Tadeu, hoje já está absolvido, normalmente absolve. O problema é aquela meninada, garotada, negra, jovem, que não está com arma nenhuma. E você nota ali que houve execução. Então é distinguir caso por caso para ser justo. Em suma, a preocupação é ser justo. Eu, como juiz que fui 15 anos, tem que fazer justiça. Onde matou em legítima defesa, não tem conversa, está absolvido. Onde assassinou, tem que responder. Ponto. É assim que tem que fazer. O delegado queria falar, por se favor. me permite, eu queria só comentar que não existe, eu não consigo vislumbrar que o pacote ele possa dar esse incentivo a que o policial ele tenha uma carta em branco. Nenhum policial, com exceção daqueles que já estão fora da curva, e esses aí eles vão estar de qualquer forma, eles querem matar alguém. Né? Hoje, eu estava vendo uma reportagem ontem na Polícia Militar do Rio de Janeiro, de 47 mil policiais, 17 mil estão afastados por algum motivo, seja problema físico ou problema mental. Eu assisti a reportagem, Exatamente. Então, os dados são alarmantes. Todos os policiais. Os civis ou militares? Não, militares. Militares. Polícia Militar. Ou Então, seja, quem faz a polícia ostensiva, que no Rio de Janeiro significa subir o morro, dar de cara inclusive com milícias. Mas isso não é só na Polícia Militar, em todas as polícias. polícias. A Polícia Federal tem um índice de suicídio enorme. Índice também de pessoas que estão aposentadas por invalidez, por saúde mental. Hoje a Polícia Federal tem 5 psicólogos para 10.200 policiais. 5 psicólogos. Então, assim, nenhum policial, ele quer matar. Repito, com exceção daqueles que, como toda corporação, são aqueles que não estão preparados, não é o exercício, não é a doutrina que as polícias ensinam. Agora, então, eu não vejo como sendo isso. O que nós precisamos é de dar incentivos. Concordo com o nosso deputado, que é preciso, sim, incentivos administrativos, né, aumentar o efetivo. A Polícia Civil do Distrito Federal, por exemplo, ela tem o mesmo efetivo de 1993 em quantidade, né? São 25 anos que se passaram e ela tem o mesmo número de policiais. Nós saímos de 1 milhão
de habitantes, 1 milhão e 200 de habitantes para 3 milhões de habitantes. Então, realmente não há condições de você suportar isso. A Polícia Federal hoje tem 1/3 do seu efetivo vago. Quantas operações Lava Jato nós poderíamos estar fazendo, né, a mais, né? Ano passado, agora que a Polícia Federal fez quase 5 mil operações policiais no ano de 2018. Então, quanto mais nós poderíamos estar fazendo se nós tivéssemos esse quantitativo de suprido aí de vagas. São vagas, não é para abrir, não é vagas já existentes. Então, de fato, eu acho que, na minha visão, o pacote, é claro que o parlamento, e essa é a função mesmo, sim, tem condições de aprimorar, tenho certeza, como cabeças pensantes, como nós temos aqui, a sociedade também civil, a Associação dos Defensores, a Associação dos Delegados, nós podemos contribuir, mas eu acho que, a meu ver, a sinalização foi muito importante, a sinalização do pacote. O senhor quer falar, deputado? Gostaria mais um pouquinho, queria até elogiar a Lúcia, quando ela fala que nós devemos discutir mais segurança pública. Não tenho a menor dúvida que realmente se discute muito pouco. Mas muito mais que discutir, Lúcia, é praticar segurança pública. Porque hoje parece que os governadores têm um brinquedo na mão e fazem da polícia militar o que querem. Com certeza o meu colega Flávio, como ele citou que foi delegado de polícia em São Paulo, ele viu muito disso. Eu digo isso baseado em números. Hoje se matam mais de 60 mil vidas, se tiram mais de 60 mil vidas no Brasil. E dos policiais militares, o ano passado nós perdemos quase 400 em sem serviço. Dúvida, os índices são alarmantes, tanto por parte de morte de policiais, como aqueles que estão dentro das comunidades. Os índices realmente são alarmantes. E aí a gente precisa, volto a insistir, eu acho que nós temos que encontrar o contraponto disso, o equilíbrio. Desculpa, eu interrompi a sua fala, né? Mas só para complementar mesmo, nós temos que encontrar o contraponto disso. Né? Não se quer morte de policiais, de maneira nenhuma, mas também não se quer morte das pessoas vulneráveis, pretos, os negros, os favelados. A gente não quer a morte dessas pessoas, né? Como também não queremos a morte dos policiais. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E quando eu falei de prática, não, é só para terminar aqui o raciocínio, né? Quando eu falei de praticar segurança pública, eu trabalhei tanto no policiamento, participei do policiamento de choque, o policiamento ostensivo, fui da área educacional da Polícia Militar, dei aula de tiro, inclusive, de direito, de tiro, de educação física, por muitos anos. Eu gosto de citar a questão do preparo, né? Que acho que foi você mesmo que falou, a questão da formação, do treinamento, né? E ele precisa ser constante, mas às vezes as autoridades não se dão conta do quanto é importante você preparar um policial o mais que você puder. Eu costumo dizer, eu vou até citar o meu amigo Major Olímpio, o senador, né, que eles, nas nossas aulas, que nós demos aulas juntos, né, por muito tempo, ele falava, segurança é um item caro, né, incomoda e tem resultado duvidoso. Por quê? Porque a Lúcia falou na linha tênue. Realmente o momento de você decidir e atirar, só o doutor Flávio, nosso excelentíssimo juiz de direito, né, pode, quando ele abre o processo, ele vai ver em que momento que ele atirou. Às vezes por 1 segundo ou milésimos de segundo, você acaba cometendo um erro e ceifando uma vida. Essa é a linha tênue que tanto nós temos que preparar o policial para ele decidir. E nós já cometemos erros. Agora, quantas, às vezes, pessoas inocentes foram mortas pelo erro na hora do disparo. Agora, deputado, então eu queria trazer um ponto que foi falado aqui. Foi falado de quantidade de policiais afastados por problemas diversos, inclusive problemas psiquiátricos. Com certeza existe problemas de adicção, de uso de álcool, coisa parecida. Isso existe em todas as profissões, com certeza existe muito também. O delegado comentou que na Polícia Federal há 5 psicólogos para dar esse suporte. Então, nós temos, acho que, o mesmo número para 90 mil. Pois é. E aí eu pergunto, como é que um policial que muitas vezes está numa situação dessa, mas ainda não foi afastado, né? E está numa situação dessa, de medo, surpresa, violenta emoção, como é que garantir que essa pessoa tem condições realmente de decidir? Eu posso te dar um quadro de São Paulo, Maristela? Sim, por favor. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje os 80 mil homens de São Paulo, uma boa parcela, 60% a 70% hoje, carregam problemas
físicos, psicológicos e mentais. Nós temos um suicídio a cada 3 dias. Isso é um número altíssimo por uma tropa. Né? Isso justificado frequentemente, Coronel Tadeu, pelo salário que pagam, que é uma vergonha. Exato. É uma vergonha o salário em São Paulo que pagam tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. É verdade. Olha, eu não sei não se eu não me suicidaria como policial. E com as condições que ele tem, né? Porque não tem nem como criar filho. Mas é esse policial nessa condição Isto. que vai... Ele é o primeiro oprimido. Está se dizendo que ele vai agir Ele é o primeiro com oprimido. medo, violência e surpresa. Como conciliar Por isso é que a gente isso? não pode trazer para dentro da nossa legislação esse subjetivismo. Precisa tomar esse cuidado. A gente tem que ter esse Mas, cuidado. ao mesmo tempo, ver o problema real da polícia. Temos que o problema tratar a real causa. não é tanto nem a mudança no código. O problema real é a falta de estrutura completa. Não dão estrutura para o policial. Às vezes ele sai sem colete. E o que tem agora de armas dos policiais que não funcionam mais. Agora, É um conjunto cheio de medidas, É um né? conjunto. Você não vai ter uma medida só. Né? E isso é que que vai eu reforço. resolver. Temos que praticar a segurança, porque todos nós aqui identificamos erros, falhas, aberrações, derrapadas governamentais à torta direito, né? Sem dúvida. E aí onde eu falo que você foi muito bem. Vamos discutir? Vamos. E praticar. Porque se põe no papel e não se leva a efeito. Precisa treinar. Então vamos treinar. Precisa atirar. Vamos atirar. Porque quanto mais o soldado pratica o tiro ao alvo, menos possibilidade de erro ele tem Claro, na rua. Precisa Maristela, cuidar desse me policial permita que está só na rua, né? um adendo. Rapidinho, que eu preciso ir pro intervalo. Sem dúvida. Nós temos, tramitando, os senhores devem saber disso, tramitando há tempos o projeto do novo Código Penal, o projeto do novo Código de Processo Penal, com profundas mudanças. Ou seja, nós temos que estudar e ver o contraponto disso. Talvez nós estejamos, talvez seja necessário amadurecermos o projeto do ministro. Vamos estudar, vamos discutir para poder chegar a um contraponto. Paralelamente à discussão nossa no parlamento, nós temos que começar a exigir das instituições Sim, não tem... melhor estrutura. Não pode a Polícia Civil de São Paulo ter 10 mil vagas. Isso não pode. Chegou X números, tem que abrir concurso, é obrigatório. Senão, eles estão brincando de que dão segurança para o policial e o policial está brincando que faz segurança, porque os crimes só aumentam. E a polícia vai morrendo. É o famoso... Ou vai morrendo, ou vai se suicidando, ou vai tomando álcool, droga. É a famosa frase de enxugar gelo, né? Enxugando gelo. Eu preciso ir para o intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo pelo Twitter, o Facebook, no nosso bate-papo aberto, youtube.com/Câmara dos Deputados. E na volta, a gente vai falar sobre esse instituto novo proposto pelo ministro Sérgio Moro, ainda bastante desconhecido para a gente aqui, o chamado plea bargain. A gente volta já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos debatendo alguns pontos do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Deputado Luiz Flávio Gomes, como eu havia falado no final desse bloco, do bloco anterior, eu queria falar agora da chamada plea bargain. Eu queria aproveitar que o senhor é professor e explicar em linhas gerais para quem nos assiste o que é a plea bargain e a sua avaliação em relação à proposta do ministro Moro. Isso, a plea bargain é um instituto dos Estados Unidos. E, aliás, convém a gente já aportuguesar o nome, né? Vamos já começar a falar de acordo penal. No fundo, é um acordo penal. O autor do crime faz um acordo penal com o Ministério Público e chega a um consenso em torno de uma pena. E a pena, então, se aplica imediatamente. Nossa opinião. Estou de acordo, gosto desse instituto, tenho um livrinho já escrito agora, que eu estou distribuindo na internet, de graça, para todo mundo. Eu gosto do Instituto, mas nós temos que tropicalizar. O que é isso? Eu não posso pegar o Instituto dos Estados Unidos automaticamente passar para o Brasil. Dou um exemplo do problema. Lá nos Estados Unidos, o Ministério Público tem um poder incrível, forte, e ele chega para o autor do crime e diz assim, tem um monte de crime aqui contra você. Vamos fazer acordo ou não vamos? E o réu não sabe quais provas ele tem, quais crimes ele tem ali na mão, então comete
pratica muitos abusos lá nos Estados Unidos, de overcharging, exagero na carga, ou over-recommendation, ou seja, recomenda mais pena do que o necessário, ou bluffing. Bluffing é blefar. O MP blefa lá muito. Agora, como é que você tropicaliza isto e faz as coisas de maneira correta, dando todas as garantias? É o que está previsto já no Projeto Moro, que é um ponto muito importante. No Brasil, pelo que vem vindo, não pode fazer o acordo. Não pode. Antes de ter uma denúncia já recebida pelo juiz. Porque se eu tenho uma denúncia, o promotor individualizou o fato, eu sei qual é o crime, eu só vou negociar em cima deste crime. Aí eu evito todo tipo de abuso dos Estados Unidos. Então, isso que eu chamo de tropicalização. Todos os mecanismos para evitar abuso, nós temos que prever no Brasil. A proposta do ministro Moro também é que no Brasil só seja aplicado quando a punição for de pena máxima de até 4 anos. Vamos explicar isso, Maristela, porque está havendo muita confusão. São 2 tipos de acordos penais previstos na proposta. Uma é a seguinte, a pena até 4 anos... Hoje, no Brasil, já pode até 2 anos, cabe transação penal. Vamos fazer uma transação penal normal, é a velha transação que agora passa até 4 anos. Isso é uma coisa. Outra coisa é o plea bargaining mesmo, em que cabem todos os crimes, onde há um acordo da defesa com o Ministério Público para aplicar a pena imediatamente. Imediatamente. São 2 coisas diferentes, ambas estão no projeto. Ambas eu apoio, só o cuidado é que, cuidado com o equilíbrio de defesa e MP, senão o Ministério Público, que tem um preparo imenso, que a gente sabe, eles são todos concursados, pode desequilibrar tudo e o promotor começar a enfiar a goela abaixo soluções. Então, este é o cuidado só que tem que ter. Eu tenho certeza que essa é uma preocupação da Lúcia Helena. Não é, eu sei que você está querendo falar sobre esse ponto. Como é que uma sociedade tão desigual como a nossa... falando, né? Como é que uma sociedade tão desigual como a nossa, a gente pode garantir um relativo equilíbrio nesse processo de negociação? Pois é, nós da Defensoria Pública enxergamos 2 grandes problemas, né? O primeiro problema é que, de fato, o projeto ele prevê um acordo de persecução não penal antes do oferecimento da denúncia, né? Então, para que o telespectador entenda, antes de ser iniciada a ação penal, e prevê o plea bargaining, que seria um novo acordo, mas já com o oferecimento da denúncia, conforme o professor bem explicou. Só que o projeto, ele, num dos seus parágrafos, ele diz que tanto esse primeiro acordo como o segundo, vamos chamar os 2 de acordo para simplificar, o indiciado ou acusado deve estar acompanhado do defensor. Nós temos um problema de ordem prática. A Associação Nacional dos Defensores Públicos representa cerca de 6.000 defensores. Então, nós temos hoje no nosso quadro 6.000 defensores públicos. Para que se tenha ideia, Maristela, para 5.500 municípios aproximadamente. Para que você tenha ideia, no Amapá serão empossados agora o primeiro concurso público de defensores públicos. Ou seja, no Amapá até algum tempo atrás, então, aliás, eles ainda não tomaram posse, não tinha defensor público concursado. Nós temos cerca de 10.000 promotores e cerca de 11.000 juízes. Mais ou menos é essa numeração. Ou seja, a conta não fecha. Essa conta não fecha. A conta entre quem acusa, a gente tem não fecha por quê? 21.000 que estão acusando, entre aspas, porque se você contra 6.000. Se você tem 10.000 promotores, você teria que ter pelo menos, concorda comigo, professor? 10.000 defensores. Isso entendendo que esses defensores públicos, né, vão ficar o tempo todo fazendo unicamente isso. Só que, na verdade, a defensoria, ela atua na área criminal, família e etc. e tal. Então, nós temos que aparelhar melhor a defensoria pública para que isso possa ter sucesso, né, me parece. Mas um outro problema também que a gente vê é o excesso de acusação.
ponto muito bem tocado pelo professor. Eu sou do Rio de Janeiro, sou defensora do Rio de Janeiro, e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro capitaneou um levantamento estatístico, mas voltado no campo da lei de drogas, sobre a quantidade de acusações de tráfico, associação para fins de tráfico, tráfico e associação para tráfico. E ficou constatado, isso está provado, nós publicamos, que no mais das vezes as pessoas eram indiciadas por tráfico, associação por tráfico, posteriormente denunciadas, ou seja, elas iam a julgamento, e no mais das vezes não se provava a associação para fins de tráfico. De maneira nenhuma eu estou dizendo que há equívoco da polícia ou do Ministério Público, o que eu estou dizendo é o seguinte, não se provou ao final que aquela associação existia. Ou seja, nós temos um excesso de acusação. O acordo, ele diz que a pessoa tem que confessar. Então, não é isso, professor? Né? A pessoa vai confessar o tráfico e a associação para o tráfico, para que tenha direito ao acordo, ainda que seja inocente, talvez, pela associação para o tráfico, ou que seja inocente até para tentar se livrar de um resultado muito desfavorável ao final. Então, essa preocupação com o excesso de acusação muito nos aflige. Né? A gente tem que encontrar um contraponto disso. Né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que esse instituto ele vem sendo reestudado, vem sendo reavaliado, né? E talvez tropicalizar, como o professor bem diz, né? Mas, primeiro de tudo, é aparelhar a Defensoria Pública para que a gente possa garantir os direitos dos mais vulneráveis. Deputado Coronel Tadeu, na sua opinião, eu queria ouvi-lo em relação à plea bargain, inclusive em algumas sugestões que já surgiram nos debates, como, por exemplo, a participação obrigatória de um juiz nesse processo. Queria ouvi-lo em relação, inclusive, ao que foi falado aqui, essa desigualdade de condições de quem acusa e de quem defende. Eu queria destacar, eu gostei realmente dessa proposta de a gente passar a adotar a barganha, né, vamos dizer assim, a barganha penal, por alguns aspectos. O primeiro deles é aquela questão da impunidade, e eu vou falar pelo lado da polícia e pelo lado da sociedade. Quantas vezes você prende um sujeito em flagrante delito, seja lá por qualquer crime, né, importando o crime, e nos meios policiais, o doutor Luciano pode até confirmar, a gente tem aquela triste notícia. O bandido saiu primeiro que o policial da delegacia. Ele vai embora, sai livre, paga fiança, né? Pelo menos é o sentimento que a sociedade tem também. E não só fica o policial, como a sociedade. O segundo, o ponto que eu gostaria de destacar, é a questão da agilidade, da celeridade dos processos, que hoje a gente sabe que a polícia, que é o terceiro ponto, a justiça precisa se preparar para esse instituto. A própria Lúcia já comentou, falta defensor público. Mas será que nós vamos ter aquelas pequenas câmaras para resolver isso mesmo? Será que nós vamos ter juiz suficiente, promotor suficiente também? Porque isso pode aumentar num volume tão grande, né? E, ao mesmo tempo que eu pergunto, será que a justiça está preparada para isso? Será que o sistema prisional também está preparado? Porque senão, se já existe a superlotação, nós vamos colocar mais gente onde não cabe. Que é outro problema sério que a gente tem que enfrentar, né? Então, a ideia é muito boa. E por último, eu queria destacar que pequenas ocorrências que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu digo pelo Estado de São Paulo, e alguns outros estados eu sei que acontece, né, elas existem algumas salas de conciliação, aquelas coisinhas bem pequenas, às vezes briga de casal, briga de vizinho, né, se traz as partes para dentro de um departamento de polícia e um policial vai fazer a mediação. E isso tem funcionado muito bem em São Paulo, tem aliviado muito a carga da delegacia de polícia, que sequer vai para lá, se resolve ali numa conversa. Eu gostaria de lembrar que existe um dado que 80% em alguns estados dos Estados Unidos, 80% dos processos são resolvidos por esse sistema. Vamos ver o delegado Luciano Leiro, que é a sua opinião?
em relação a plea bargain? Eu acho que esse tipo de acordo penal, ele não tem volta, né? Nós vamos ter que trabalhar em alguma forma, né? Uma delas, por exemplo, muito bem disse o nosso deputado aqui, que é a questão da conciliação, né? Existem até projetos de delegado conciliador, enfim, você ter isso logo na base, no início, você tendo essa transação, esse acordo, essa conversa, para que isso não vá, porque realmente hoje o sentimento de impunidade é muito grande, porque os processos demoram anos. Então, é preciso sim a gente dar uma resposta. Então, eu vejo que isso é algo que não tem volta. Porém, a minha grande preocupação, e seguindo um pouco o que o nosso deputado Luiz Flávio Gomes colocou, é a questão também de como isso vai ser feito. Porque nenhuma instituição ela pode ter um poder ilimitado. E se nós colocarmos sem ter um contraponto, nós estamos dando mais poder ainda para uma instituição, que no caso seria o Ministério Público, e a gente precisa ter uma delimitação disso. Isso faz bem à instituição. Entre os poderes existe a delimitação de poderes. É importante ter isso. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Ministério Público ele tem a possibilidade de investigar. Ótimo, ok, foi decidido. Mas não existe uma legislação. Hoje não existe lei que delimite como que ele tem que fazer isso. Né? Como tem no inquérito policial, é um desafio para o Código de Processo Penal que está sendo avaliado, porque se quem podia investigar era a Polícia Judiciária e ela tem a delimitação, é preciso que também o Ministério Público tenha essa delimitação. Hoje o Ministério Público, através do seu inquérito, que chama PIC, né, Procedimento de Investigação Criminal, ela pode ficar 3, 4, 5 anos investigando e depois mandar para a Polícia Civil ou Polícia Federal para abrir um inquérito. Então, assim, ou seja, nós não temos um regramento nisso. Então, o meu grande medo é que haja seguindo um pouco do que o nosso deputado Luiz Flávio Gomes falou, é que isso seja bem delimitado, para que a gente tenha, para que não se dê, acabe se dando mais injustiça por conta da falta desse contraponto. Pois é, isso tem uma sugestão de como pode dar essa ideia do, um outro ponto, Marcela, do poder controla poder nesse caso? E um outro... Quanto mais você detalhar, eu acho que o primeiro passo é a gente começar pequeno, para a gente avaliar, para ver se essa medida tropicalizada, como é que isso vai funcionar. E um outro ponto que eu acho importante se ver é se isso não vai aliviar mais para os criminosos de colarinho branco. Por quê? Porque se você permite que haja um acordo penal, por exemplo, em que haja uma parte financeira muito grande, em detrimento da pena, por exemplo, se isso não for muito bem delimitado, nós vamos ter os de colarinho branco, os corruptos, pagando um valor muito alto e ficando livre eventualmente ou com uma pena menor. O preso que não tem nem o defensor público, ele vai ficar sem. Isso tem que ficar muito bem delimitado. Eu sei que existem algumas regras para Parece que corrupção e roubo são alguns casos que ficam de fora. Mas mesmo um homicídio, por exemplo, em que o autor seja uma pessoa muito rica. Então, é preciso fazer uma delimitação para que não acabe o mesmo crime ocorrendo com um pobre e ele acabe tendo que fazer essa delação, esse acordo penal, porque nenhum defensor público ali naquele momento, né, não vamos ter essa estrutura, apesar da lei dizer que tem que ter, mas não vai ter essa estrutura, ele acaba tendo que aceitar e o outro não, porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais um poder econômico, então assim, nós temos que delimitar muito bem, e isso não é uma tarefa aos nossos parlamentares, e inclusive é um pedido que nós fazemos aqui para que haja também essa delimitação na investigação. É preciso que a gente tenha essa delimitação no Código de Processo, que é um grande desafio, que já está aí há um bom tempo também, né, para ser discutido, e nós temos que finalizar isso, porque é outra coisa que a sociedade precisa, inclusive diminuição dos processos, né, porque... Duas observações aí importantes, né, Luciano? Primeira, a regra básica do acordo é a autonomia de vontade, ou seja, faz acordo quem quer. Ninguém é obrigado a fazer acordo. Então, número 1. 2, é preciso, não está na lei, não está no projeto do Moro, e nós vamos propor que fique,
tem que gravar o acordo. Porque, Lúcia, olha lá, se eu não gravar o acordo que foi feito entre o defensor privado, ou eventualmente até o público, e o MP, como é que eu vou aferir se de fato houve uma negociação equilibrada? Como na delação, né? Porque o juiz, igual a delação é gravada. Exatamente, como na delação. O juiz é que afere depois, e pelo projeto está correto neste ponto, e aí também diferente dos Estados Unidos, onde o juiz tem uma postura mais burocrática e de despachante. O juiz dos Estados Unidos, ele é despachante, não está nem aí. Mas no Brasil, não. O juiz tem que ter uma participação muito efetiva para saber se o réu está confessando livremente, se ele está consciente das consequências que vai recair sobre ele e, sobretudo, gravar também o juiz, a audiência do juiz. Também gravar, porque se o tribunal quer aferir se a audiência foi feita com equilíbrio, só gravando, vamos ver. Então, alguns cuidados que nós estamos chamando de tropicalizar, temos que ter, sim, no parlamento, nós vamos ter que quebrar a cabeça aqui, caro colega Coronel Tadeu, vamos ter que quebrar a cabeça, especificar, detalhar. Eu não sou, digamos, contra a ideia de colocar isso por um período de vigência. Exatamente. Vai vigorar por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois disso se avalia. Se deu, continua. Não deu, parou, acabou, Deputado, não deu. eu vou fazer o papel de advogado diabo. Só acho que a avaliação de políticas públicas, de implantação de políticas públicas, de práticas públicas, é o forte do nosso país? Porque eu acho que a sua proposta é muito interessante, mas na prática, isso vai acontecer de fato como deve acontecer? Nas políticas públicas no Brasil são, em regra, um desastre. É uma vergonha o que se faz em termos de política pública. E não importa se o governante é de esquerda, de centro, de direita, não importa, porque a gente vê um desastre. E a cada dia, todos os índices mostrando que exatamente o serviço público está cada vez mais precário. Então, vamos aí. Mas é hora, então, de nós começarmos a inventar umas coisas como um período de vigência para teste. Porque aí a defensoria avalia, o MP, a magistratura, o réu, o advogado, as OABs, todo mundo está fiscalizando o negócio. Porque eles estão envolvidos diretamente com o negócio. Então, talvez fosse uma boa ideia essa de trabalhar com um período de vigência. É uma hipótese. Lucilene, o que você acha dessa ideia? De fazer um teste, fazer por 3 meses, e da questão do que o deputado colocou em relação a gravações, mecanismos que possam garantir que houve igualdade de condições nesse processo de negociação. Sim, sem dúvida nenhuma. Se for ter, creio que tem que ter um mecanismo de garantia de que possa, uma fiscalização. E muito bem colocado pelo Luciano, que a gente não pode conferir poderes, é salutar, né, a fiscalização. É salutar a fiscalização de todas as instituições, sem dúvida nenhuma. No momento que a gente empodera demais uma instituição, a gente corre o risco de errar. O próprio Estado Democrático de Direito. Exatamente, exatamente. A gente corre o risco de andar muito na contramão do Estado Democrático de Direito, sem dúvida nenhuma. Você queria falar, Luciano? Não, acho que o senhor gostaria, deputado, por favor? Eu já sou otimista. Eu já acredito, mesmo que o filho não tenha nascido ainda, eu já acho que ele vai ser bonito, né? É claro que é válido o período de experiência, mais do que justo até a gente realmente testar para saber se nós não vamos abrasileirar, porque aqui tudo a gente dá um jeitinho, né? De repente a coisa é tão boa, a coisa é tão boa, mas a gente dá um jeito dela não ficar boa, como bem falou o Flávio a respeito da gestão pública, que realmente ela tem algumas mazelas, né? Mas eu prefiro acreditar que realmente o Instituto, ele é válido, né? Por aqueles predicados que eu já tinha dado no início, né? A questão da agilidade. A justiça hoje, ela está muito atolada de processo hoje, quase nada anda, né? E esse eu vejo assim, não é uma solução lá, né, misericordiosa, né, aquela coisa do outro mundo, não, mas ela realmente, eu só enxergo benefícios nesse momento em você ter pequenos crimes, ou os crimes até 4 anos, né, resolvidos assim num passe de mágica, né? Para mim é um sonho que vi tanto
tanto processo, né? E nós temos um processo antigo lá no Rio de Janeiro, isso é do século passado, temos outros processos antigos anos. em São Paulo, processos que não andam, gente, botou um de frente para o outro. O criminoso, a vítima, o promotor, o defensor público e o juiz, não tem como não resolver numa audiência. E dali tem que sair a solução. Quase tudo na nossa vida é assim. O nosso celular é assim, a gente bate na mão e resolve em 2 minutos. Só a justiça que não, né? Então, eu vou pelo lado otimista. Eu tenho assim, já certeza que vai dar certo. E um ponto muito delicado é quais penas nós vamos poder negociar. Isso. Na minha opinião, Isso, nós Estabelecer um tínhamos... universo, né? nós Isso tínhamos é que tem que ser bem fixar umas regras eu tenho uma aí. certa Exatamente. preocupação, porque o senhor lembra certamente, com certeza, da edição da Lei 9.099, o Instituto da Transação Penal. E hoje nós voltamos aqui, de 1995 para cá, estamos aqui novamente discutindo a quantidade de processos que nós temos. Então, assim, a gente não pode cair que daqui a 20 anos, né, Volta o tema. voltemos a esse tema, poxa, não resolveu. Então, a regra que eu digo de penas é muito importante, porque esse instituto do acordo está regido pelo princípio do benefício mútuo. Tem que ser benefício para a defesa, tem que ser benefício para o Estado, que vai economizar um dinheiro incrível, porque os processos vão terminar rápido. E o que eu diria de penas? Eu tenho uma ideia inicial, para a gente debater, evidentemente. Acho que a regra tinha que ser penas alternativas, não prisão, a regra, salvo crimes violentos, crime organizado e, eventualmente, um caso ou outro de corrupção mais grave. Isto aí é cadeia, não tem conversa. Para esses não tem conversa. Uma parte é na cadeia. O resto, se colocar penas alternativas, efetivas, aí pode funcionar muito bem e ser beneficioso para o Estado e beneficioso para o réu. E para a sociedade, né? Que vai evitar colocar no sistema carcerário, um sistema carcerário falido como o nosso, alguém que eventualmente não precisaria estar lá. Terceira maior população carcerária do planeta, população. Né? E as pessoas condenadas efetivamente, porque tem acordo, já está condenada. Eu preciso encerrar o programa, só quer falar ainda, delegado? Não. Acho que está bem delimitado. Eu estou sendo informada que algumas pessoas querem saber da tramitação dessa proposta, como é que ela está tramitando aqui na Câmara, né? São 3 projetos. O projeto de lei, um projeto de lei ordinário, o PL 882, de 2019, o PL 881, de 2019, e um projeto de lei complementar, um PLP 38, de 2019. Pelo menos até ontem, a última hora que eu dei uma olhada, o presidente da Câmara ainda não havia despachado para as comissões para avaliação. As comissões vão ser instaladas nessa semana e certamente ele vai fazer isso nos próximos dias. Esses projetos, eles podem ir cada um para a comissão específica de que trata. O presidente da Câmara pode decidir criar uma comissão especial para tratar do tema. Eles podem passar a tramitar junto com outros projetos, que já estão em andamento aqui na casa, numa discussão mais avançada. Mas, se você tem interesse em acompanhar, você pode entrar na página da Câmara, lá em cima você vai encontrar atividade legislativa, proposições, cadastre o seu e-mail, que a partir daí, tudo que acontecer com esses projetos, você vai receber um e-mail com essa informação, você vai poder assistir, inclusive, pela internet, as audiências públicas, o grande debate que vai acontecer em torno disso. O que eu observei aqui nas participações que chegaram, é que a população está muito preocupada com a questão da legítima defesa dos policiais. O Carlos Alberto, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, ele diz: o policial é um ser humano, sem reconhecimento de ninguém, sem apoio de ninguém, entregue a própria sorte nas ruas desse país. Amanda Alvarenga, ela diz pelo Twitter: num país em que a polícia atira deliberadamente, como num vídeo, ela cita um vídeo que nós não temos como mostrar, é um vídeo que viralizou recentemente, que mostra um morador do Complexo Alemão filmando o helicóptero da polícia que estaria atirando do alto em direção às pessoas no Complexo Alemão. E a Rita Bittencourt, via Facebook, ela diz: no mínimo contraditório esse pacote, pois como um pacote anticrime vai combater o crime ao mesmo tempo com intenções de liberação de armamento. Bom, esse pacote do ministro Moro, ele não traz essa questão do porte de arma. A posse de arma já foi decidida por um decreto do presidente, mas o porte de arma não está nesse pacote, Rita.
Eu preciso encerrar o programa, quero agradecer a defensora Lucilena pela participação aqui no nosso debate, muitíssimo obrigada. Nós é quem agradecemos. Deputado Luiz Flávio Gomes, PSB de São Paulo, muito obrigada também por sua participação. Seja bem-vindo à Câmara dos Deputados, desejo ao senhor que está no primeiro mandato sucesso. Deputado Coronel Tadeu, PSL de São Paulo também, Obrigado. muito obrigado. Sucesso também, seu primeiro mandato aqui na casa. E delegado Luciano Leiro, muito obrigada também Eu que agradeço. por sua Associação participação. Nacional dos Delegados está sempre à disposição. Você de casa que nos acompanhou, que nos prestigiou com essa audiência, muito obrigado. Na próxima semana, nós vamos debater a medida provisória que proíbe o débito em folha da contribuição sindical, que somente pode ser paga via boleto. Esse é o tema da próxima semana. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.